noite! Está começando mais um Mulher de Fases aqui na sua Vale TV. Eu estava morrendo de saudade, fiquei 2 semanas afastada, férias forçadas, digamos assim, mas agora estou de volta para mais um programa, para me conectar contigo na segunda-feira, para a gente começar a semana bem, com o astral lá em cima, nos conectando com coisas boas. Se você perdeu algum dos episódios do Mulher de Fases, é bem simples, vai lá no YouTube da Vale TV e acessa a nossa playlist, que tu vai poder assistir todos os programas que aconteceram até agora. E se tu ainda não me segue nas redes sociais, vai lá no @Louisiane_Carvalho no Instagram e acompanha o Mulher de Fases por lá também, que eu coloco os bastidores, faço enquetes para a gente definir os temas dos programas e vou adorar te ver por lá. Bom, setembro chegou e com ele vem junto aquela renovação, né? Aquela esperança. Assim como as flores começam a aparecer depois do inverno longo, a gente também começa a ressurgir, né? Os nossos planos, os nossos projetos. Eu acho que setembro tem um simbolismo muito importante, assim, de renovação. Eu não sei vocês, mas é um dos meses que eu mais gosto, por tudo que ele traz com ele, assim, de cor, de novos sentimentos, né? E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Eu convidei 2 mulheres incríveis para estar aqui com a gente nessa segunda-feira. 2 mulheres que têm histórias muito bonitas de superação, de transformação. E eu tenho certeza que vocês aí de casa vão adorar conhecer essas histórias e se inspirar nessas 2 mulheres tão interessantes que eu trouxe hoje para apresentar para vocês. E já vamos começar apresentando a Camila Rocha. Na verdade, eu tenho que contar para vocês que a Camila Rocha é uma amiga minha, assim, uma das minhas melhores amigas. E eu até estou um pouco nervosa de ter ela no programa, porque a nossa história, ela vem de muito, muito tempo. E é uma responsabilidade, assim, estar com uma pessoa que é tão importante para ti, assim, no teu programa, né? Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, Camila. Vai sim. Deixa eu apresentar a Camila para vocês, então. A Camila é jornalista há 20 anos e é escritora desde 2018. Ela nunca teve medo de se desafiar e ir em busca dos seus objetivos. Isso é uma característica muito importante da Camila. Por ter nascido com fissura labial, que é uma má formação congênita, ela decidiu trazer para a literatura uma fissurada como protagonista, uma heroína fissurada. Com um pouco de autobiografia e um tanto de criatividade e humor, ela lança na próxima Feira do Livro de Porto Alegre o livro Fissurada pela Vida, que apresenta ao mundo a Carol Martins, uma guria forte e determinada que nasceu com fissura labial, mas não deixou que esse pequeno detalhe atrapalhasse os seus sonhos. Bem-vinda, Camila. É muito legal te ter aqui hoje para a gente conversar sobre a história da Carol e da Camila, que as 2 coisas elas se entrelaçam aí, né? Bastante. E a Mariana Torman, que eu também já conheço há um certo tempo, a gente trabalhou juntas, né, nas nossas andanças por agências de publicidade, né? A Mari é publicitária e terapeuta holística, tem formação em Reiki e é terapeuta e professora de Theta Healing. No último ano, ela já ajudou mais de 2.000 mulheres a transformarem suas visões de mundo através da espiritualidade. Acredita que a nossa forma de enxergar o que acontece na nossa vida determina nossas ações e, consequentemente, o nosso bem-estar e resultados. Desde que entendeu como funciona a lei da atração em 2018, vem manifestando uma vida completamente nova e ensinando mulheres a fazer o mesmo. Muito bem-vinda, Mari. Tenho certeza que esse bate-papo hoje vai ser interessantíssimo. Uma honra estar aqui podendo falar contigo também. Coisa boa. Aí a Mari também é mãe do Bento, né? Mãe do Bento. Recém-mãe. Um novo papel entrando aí no meio desse Recém-mãe com um novo mood, né? Falando a linguagem da moda agora. Eu vou começar falando com a Camila, então. Eu quero saber, quero contar para quem está nos assistindo, como que nasceu a ideia de trazer para a literatura uma protagonista fissurada inspirada na tua própria trajetória. Bom, eu escrevo desde criança, né?
e escrevo diário desde 1992. E sempre que eu falo isso, que eu escrevo diário, as pessoas dizem, tu tem que escrever um livro. Daí eu comecei a pensar, será que eu realmente tenho que escrever um livro? Então, em 2018, eu até fiquei pensando, em 2018 é alguma coisa, né? Porque em 2018 nós nos formamos escritora, né? Que eu não somos colegas da Metamorfose. E 2018 também tu começou na tua nova jornada. Acho que 2018 é alguma coisa aí meio... Tem alguns alguma mudança assim no céu que ocasionou essas mudanças na nossa vida, que foram mudanças muito positivas, tanto para nós como acredito para ti, né? Enfim, quando a gente estava fazendo o curso de formação de escritores, a ideia de fazer um livro começou a ficar mais forte. E eu comecei a pensar o que poderia ter nos meus diários, né, que pudesse ser de interesse das pessoas, né? O que poderia ter na minha história, na minha trajetória, que eu pudesse realmente colocar em livro, né? Daí a conversa aqui vai... Eu sei que aconteceu um encontro muito inusitado, né? Em 2017, eu já estava fazendo o curso de formação de escritores, em que eu conheci um rapaz e ele olhou para mim e disse, o que tu tem na boca? E eu achei aquilo muito estranho, porque eu convivo, as pessoas acabam não perguntando, os adultos acabam não perguntando, né? Convivem com a minha cicatriz, mas não perguntam o que eu tenho na boca. E eu falei, olha, eu tenho uma formação congênita, fiz um monte de cirurgia, a gente estava em uma discussão, e ele disse, meu filho nasceu assim. E me deu aquele clique assim, gente, isso é algo que tem nos meus diários que pode ser útil para as pessoas, né? Contar essa minha trajetória como fissurada, né? Eu fiz 5 cirurgias, né? Fiz fono, usei aparelho ortodôntico por 2 vezes, 3 anos, mais 3 anos. O tratamento da fissura é um tratamento longo, porque normalmente quando o nariz para de crescer, o adolescente tem que fazer uma nova cirurgia, digamos que mais de 90% passa por uma intervenção depois de fechar o lábio no nariz, em função de respirar errado, ou em função de ter ficado fanhoso, enfim. Eu pensei assim, é por aí, vou contar essa história. E daí nasceu a ideia do livro. Mas para ter mais liberdade narrativa, eu não queria fazer uma autobiografia, até porque quem sou eu na fila do pão para escrever uma autobiografia? Então eu criei uma personagem, que é a Carol Martins, que tem muito de mim, mas não sou eu, né, para contar essa história. E tá aí o livro. Tá aqui o livro, então. E tá aqui o livro. Fissurado pela vida. É uma história muito legal, assim, e é super interessante também essa questão que tu traz, né, da fissura labial como parte, né, um fio condutor importante, né, de toda a tua trajetória e trazendo isso para a personagem que tu tem ficção no livro, mas também tem mistura um pouquinho da realidade e das transformações que tu foi passando também. Mas o mais legal que eu acho é se conectar com histórias como a tua e poder ajudar pessoas a entenderem esse processo, né? E poder ajudar, porque eu penso nos pais também, porque às vezes tu pode olhar para a situação e pensar, nossa, talvez o meu filho não vá ter alguma oportunidade diferente na vida, ou ele vai ser rotulado para sempre como essa pessoa que tem essa cicatriz, que tem esse problema. E olhar para ti e entender que tu chegou onde tu chegou, né? Inspira outras pessoas a também motivarem os seus, né, filhos e a si próprios, né, a também construir uma trajetória parecida. Muito, muito legal mesmo. Isso é o mais legal. E Mari, a Camila fez uma super transformação, né, e conseguiu puxar esse fiozinho que faltava. Inclusive, já fiquei com vontade de ler o livro. E eu até já trouxe um para te vender. Opa! Que a gente já está sempre fazendo aquela merchan, né? O network. Quando a gente leva na mochila. Quando a gente é escritor independente, a gente está sempre com o livro na mochila e sempre dá um jeitinho de emplacar o livro. Adorei. Durante muito tempo, Mari, tu foi uma mulher super workaholic, né? Tu era totalmente voltada para tua carreira, vivia uma vida como tantos de nós vive, né? Sem pensar muito assim, só seguindo aquela rodinha do hamster, né? E fazendo o que todo mundo tá fazendo, né? Como é que aconteceu esse teu despertar, assim, para toda essa questão da espiritualidade, de tu ter ido buscar uma formação totalmente diferente da publicidade, né? E que tem feito um trabalho tão importante na vida das mulheres com relação ao autoconhecimento, à mudança de padrões, até a questão da própria clareza mental, né? Que é uma coisa que tu traz muito, né? No teu perfil e fala bastante disso. Como é que virou essa chave para ti? Na verdade, sabe quando chega aquele momento que ou tu sai correndo ou tu vai ser engolido pela onda? Foi mais ou menos isso, assim, que eu tava passando. Porque eu entrei nesse looping de que sempre gostei muito do meu trabalho, então sempre trabalhei muito e
eu percebi que eu estava fugindo de ver e viver outras áreas da minha vida, camuflando que eu não tinha tempo, então, para viver relacionamento, que eu não tinha tempo para me cuidar, não tinha tempo para nada, eu só trabalhava. E aí, acho que chegou um momento que eu me dei conta que mesmo quando eu não estava trabalhando, ou eu estava pensando sobre o trabalho, ou eu estava exausta para fazer qualquer outra coisa, então eu tinha que descansar. Então foi tendo um acúmulo de eu não conseguir ter outras áreas da vida e o trabalho não estava mais suprindo eu não viver as outras áreas da vida. Começou a gerar uma bola de neve e um estresse constante de precisar trabalhar mais e ao mesmo tempo algo estava faltando aqui dentro. E eu lembro que um dia eu estava indo para o trabalho com essa sensação de, sabe quando parece que está tudo errado? Eu tô no lugar onde de fora todo mundo diz que era um lugar ideal, mas eu estava me sentindo como uma panela de pressão, assim. E eu surtei, eu abri o meu computador, não consegui pensar, fui para a sala da minha chefe, eu falei, eu me demito. Só que eu não fazia a menor ideia do que ia vir depois. Eu não sabia se eu ia procurar outro emprego, eu sabia que eu não tinha dinheiro para ficar me sustentando, mas simplesmente deixou de fazer sentido para mim aquilo. E aí foi quando eu comecei a me perguntar o que eu queria fazer, por que eu queria fazer, onde é que eu queria colocar a minha energia, porque eu estava entendendo que esse looping, igual você falou, de correr atrás de um lugar que eu nem sei qual era, estava ficando vazio. E aí eu fui viajar, né, vendi o carro, pensei, nada, esse foi a minha grande virada de chave, porque eu tinha deixado os meus outros pilares da vida para viver o trabalho. E aí eu tinha abandonado o meu trabalho também. Então não tinha nada que me prendia. E aí então que eu despertei e pensei, se eu não tenho nada, eu posso sonhar, eu posso construir qualquer coisa. Sabe aquele desejo de criança, quando tu pensa no futuro, o que eu quero ser quando eu crescer? Uma sensação maravilhosa, né? Maravilhosa! Eu saí fui de carro, assim, tava tendo um pôr do sol, eu nunca vou me esquecer dessa cena, e eu pensei, eu posso qualquer coisa a partir de agora. E aí esse eu considero o meu despertar, eu despertei pra vida, eu saí do piloto automático. E aí eu fui fazer um curso de Theta Healing, que eu pensei que ia ser algo para eu descobrir, para eu olhar para dentro. E aí as coisas começaram a acontecer ali, sabe? Eu entrei num fluir tão grande que hoje eu já não sei mais quando eu tô trabalhando ou quando eu tô num momento de lazer. E então, para mim, eu sinto que a partir dali eu me permiti sonhar, assim. Essa foi a grande transformação real. E como é que aconteceu essa tua conexão com essas outras todas pessoas essas outras tantas pessoas que te seguem, né? E que te acionam para mentoria, né? Para te ajudá-las a encontrar os seus novos caminhos, enfim, a olhar para dentro. Como é que começou esse processo, assim, das pessoas te conhecerem e começarem a te perceber como essa pessoa que poderia ser um fio condutor importante para essa redescoberta, para esses novos caminhos, assim? Sabe o que eu sinto? Que eu vivi muito isso. Eu transbordei isso a ponto de chegar nas pessoas, no sentido de eu fiquei tão impactada quando eu me conectei com esse outro universo, quando eu conheci o Theta Healing, que foi minha porta de entrada assim para esse mundo, que eu só falava sobre isso. Eu encontrava uma pessoa e eu falava, deixa eu fazer uma sessão em dia aqui, posso treinar? Eu queria viver isso. E eu comecei a oferecer no meu Instagram de graça, porque eu queria treinar com as pessoas, eu queria cobaias. E aí foi dando muito resultado, daí uma pessoa indicava para outra pessoa. Então, quando eu percebi, eu estava num lugar onde eu tinha que escolher colocar o meu tempo nisso. Então, eu já estava atendendo e eu pensei, tá, então tá acontecendo uma transição de carreira, deixa eu organizar, porque, sabe, aconteceu, eu não planejei largar a publicidade e ir pro Theta Healing. Mas quando eu vi, era ali que eu queria colocar a minha energia e eu entendi que podia ser uma fonte de renda. Sim. Então foi muito genuíno, assim, eu só queria praticar e aí as pessoas foram chegando. E para quem está nos assistindo e não sabe o que é o Theta Healing? O que é o Theta Healing? O Theta, ele é uma frequência vibracional. Então, quando a gente está naquele estágio quase dormindo e a gente começa a sonhar, esse é o estágio do Theta, é um estágio onde a gente consegue se desconectar do consciente e a gente se conecta com o nosso subconsciente.
Então, ali moram todas as nossas crenças com relação a absolutamente tudo na vida. Então, antes da gente pensar algo conscientemente, ou antes da gente ter alguma reação a alguma coisa que aconteceu, a gente acessa o nosso subconsciente e ele nos dá algum comando de como é que a gente vai se sentir com relação a isso, de como é que a gente vai reagir a determinada situação. E a gente vai falar sobre a lei da atração, né? Então, aquilo que a gente acredita inconscientemente funciona como um imã. Então, eu vou atraindo magneticamente aquilo que inconscientemente eu acredito. Então, se eu tenho um padrão, por exemplo, se na minha infância eu vi os meus pais brigando muito por causa de dinheiro, pode ser que inconscientemente eu acredite que o dinheiro faz eu perder as pessoas que eu amo. Então, ao longo da vida, talvez eu tenha dificuldade de atrair dinheiro de uma forma fácil. Porque inconscientemente eu preciso validar aquilo que eu acredito, são as minhas crenças, né? Então, o Theta Healing, ele mergulha no teu subconsciente, entende quais são os teus padrões e tira aprendizados desses padrões para que tu consiga agir de uma forma diferente e assim mudar o teu padrão de comportamento e de vibração. Romper, exato. Bem legal. E falando de padrões, tu escolheu a carreira no jornalismo, né? E tu tem uma super afinidade com televisão, sempre teve, né? Sempre foi o caminho que tu quis seguir com mais vontade, assim, né? E dentro disso, da tua trajetória e com relação a tu ter fissura labial, é super disruptivo, né? Tu ir para um lado de televisão, que é um lugar que tem tantos padrões pré-estabelecidos, né? Como é que foi para ti, assim, esse entendimento de que tu poderia ultrapassar esses obstáculos e conquistar isso? De ir para a TV, de poder pegar o microfone, ir para frente da câmera e fazer todo um trabalho que tu faz, né? Que até a pandemia acabou diminuindo isso, né? Porque as matérias as externas acabaram ficando mais prejudicadas. E aí tu te conectou com o teu livro, que também é um processo interessante. Mas como é que foi para ti, assim? Como é que tu te conectou com esse teu propósito de ir para a TV e superou os obstáculos que tu precisaria para conseguir chegar lá e fazer um trabalho excelente, assim? Bom, eu sempre sonhei com televisão, né? Sempre, desde criança eu sou aficionada por TV. Até esses dias eu achei uma foto minha, eu tinha uns 8 anos, abraçada na TV. E daí o meu sobrinho olhou e disse assim, Dinda, por que tu tá abraçada no micro-ondas? Porque a TV da minha infância, ela era grande, né? E tinha aquele botão redondo do lado. Então ele achou, eu digo, não, mas isso é uma televisão. Ele disse, uma televisão. Ele assim, então, Tadinha, por que tu estava abraçada na televisão? Porque eu amava a televisão, a gente abraça quando a gente ama, né? Ele disse, eu não acredito, né? Tu realmente é maluca. Mas enfim. Então, eu sempre tive essa coisa, assim, de amar a televisão e sonhar em estar na TV. Quando eu escolhi o jornalismo porque eu escrevia bem, eu ia bem em português, achava que seria o meu caminho, né? E quando eu vi ali no boletim informativo que eu ia aprender a fazer rádio, que eu ia aprender a fazer televisão, para mim não parecia aula, parecia diversão, né? Aquela coisa, nossa, eu vou amar esse curso. Tem 8 português, nossa, eu vou amar, eu sou super boa em português, super boa em inglês, enfim. O meu primeiro emprego foi em jornalismo impresso, segundo emprego também, então a gente vai fazendo, vai aprendendo e acaba fazendo mais aquilo que tu já está acostumado, já está melhor, já tem experiência, né? O currículo vai ficando. E eu vou te dizer que eu estava muito feliz no jornalismo impresso, né? Até porque a televisão, ainda mais quando eu me formei, né, que já faz 20 anos, a televisão era para os bonitos. E se não era para os bonitos, era pelo menos para os simétricos. E eu não era nenhuma coisa nem outra, né? Então, tanto que eu acho que o meu trabalho de conclusão foi sobre racismo, a questão da presença dos negros na comunicação, por isso, porque não tinha, era só Glória Maria. Sim, né? A representatividade era zero. Né? Tanto que as apresentadoras, na época, eram muito ex-modelos. Muitas nem eram jornalistas. Elas estavam na TV porque elas eram bonitas. Ponto. Né? E eu vou te dizer, eu tentei o Caras Novas, não passei na RBS, logo que eu me formei, e eu fui pelo impresso e estava no impresso e estava realmente feliz no impresso. Em 2014, imagina, eu já estava formada há 13 anos, já tinha uma carreira bem sólida, consolidada no jornalismo impresso, em revista, em jornal, estava feliz, e surgiu um concurso da TVE. E daí eu digo, vou fazer o concurso, né? Porque concurso, se eu passar, eles vão ter que me engolir com a cara que eu chegar, eles vão ter que achar bom, né? E daí fiz o concurso e passei. E era uma vaga para reportagem.
Daí, na primeira vez que eu fui fazer matéria, eles assim, tu é de impresso, jornalista de impresso faz matérias de TV horríveis, porque não sabe que a gente tem que se conectar com as imagens, senão a matéria fica ruim, não sei o quê. E eu fui para a rua fazer minha primeira matéria, voltei, fiz meu texto, e eles disseram, nossa, tu tem um texto de televisão. E eu disse, baby, eu me preparei a vida inteira para essa vaga, é óbvio que o meu texto é um texto de televisão. Enfim, e eu realmente cresci muito rápido na TV. Assim, em 1 mês eu já estava entrando ao vivo, em 2 meses eu já estava fazendo cobertura era pré-Copa do Mundo, né? E eu falo inglês, quando falaram na redação, alguém fala inglês, eu falo inglês. Então, eu fiz todas as matérias de Copa do Mundo, eu fiz um TVE repórter com 2 meses de televisão. Tinha gente que estava na TVE fazia 2 anos e nunca tinha feito um TVE repórter. Daí aquela coisa, vai dar ciumeira, não sei o que. Eu digo, não, mas a pauta é minha, quem vai fazer o TVE repórter de Copa do Mundo sou eu, porque isso é muito eu, né, Lu, tu sabe? Sim, agarrar aquela oportunidade com não, é minha, como não assim? Largar de jeito nenhum. Não, mas eu vou fazer. E foi realmente, eu vi que deu certo, porque realmente eu tinha talento para aquilo, sabe? Mas eu ainda tinha aquele asterisco, assim, você entrou por concurso. Quando terminou o meu contrato com a TVE, surgiu uma vaga no Canal Rural. Eu já trabalhava com agro, eu sou editora, acredito que eu ainda seja editora da Expo Revista, que é a revista da Expo Direto, que é a feira aquela grande lá de Nova Vitória, né, que eu faço desde 2016. É que não teve esse ano a feira, né, mas eu acredito que quando os eventos voltarem eu vou voltar para a minha revista, que eu sou editora desde 2018. E eu sabia de agronegócio, sabia de televisão. Um ex-chefe meu do Jornal NH, que é o Sérgio Pereira, trabalhava no IRGA, que é o Instituto do Arroz, e disse, Camila, tem uma vaga no Canal Rural, precisam de pessoa com experiência em agronegócio e em TV. Eu digo, sou eu. E quando eu fiz o teste, eu estava naquela assim, se eu entrar numa TV comercial, vai ser a minha virada de chave. Não é porque é concurso. Eles vão querer porque realmente eu sou competente, a minha imagem é aceita. Né? Sim. Então, quando eu entrei no Canal Rural, meu Deus, valeu assim mais do que 2 anos de terapia, né? Porque daí eu estava no padrão. Claro, o padrão mudou muito de lá para cá, né? Hoje em dia já temos muitos negros, né, apresentando na reportagem. Sim, a gente tem... A Glória Maria não está mais sozinha, né? Sim, exatamente. Mas o mercado foi mudando, graças a Deus, né? E aí hoje a gente tem repórter cadeirante, N, sim, né? Plus size, enfim, né? Então, desde 2014 e desde 2016 no Canal Rural, eu estou em TV realizando meu sonho. Que legal. Nossa, incrível. Que lindo. E é muito interessante, assim, como a gente pode abrir espaço quando a gente acredita, né? E quando a gente se prepara também, porque, na verdade, tu não só acreditava, né? Tu sempre se preparou, tu fazia tudo o que era necessário, tu fez fono, né? Tipo, precisa melhorar a dicção, vamos lá, vamos fazer fono, vamos fazer tudo o que for necessário para conseguir fazer a coisa bem feita e por mérito, né? E Mari, quando tu fala do teu processo, assim, quando eu te acompanho nas redes sociais, tem várias vezes que tu conversa com a tua audiência, tu fala bastante sobre essa questão do medo da mudança, né? E tu fala muito da tua história, assim, né? De que tu sentiu muito medo, né? Quando tu entendeu que tu ia construir ia se direcionar para uma nova carreira e tudo mais, assim. O que mais impactava para ti, assim? Do que mais tu sentia medo? Era da questão do dinheiro? Era não conseguir se bancar? Era a questão da segurança, de estar indo para uma coisa nova? Como é que foi para ti isso? Eu acho que é meio natural da gente, assim, seres humanos, ter muito medo do desconhecido, né? Então, por mais que a nossa zona de conforto não esteja confortável, pelo menos a gente sabe como lidar com ela, tu sabe como lidar com os teus problemas, né, que tu tá ali vivendo há algum tempo, tu sabe o que tu pode esperar daquele lugar, mas quando tu vai para um lugar completamente novo, tu não sabe o que esperar. Eu acho que meio que isso assusta, assim. Então, de uma forma geral, o medo de não construir nada acho que paralisa a maior parte das pessoas e me paralisou muito, assim. E se eu estiver jogando fora tudo que eu construí nos últimos anos? Como se isso fosse possível, né? Como se tu pudesse passar uma borracha em tudo que tu fez nos últimos anos. E se eu for lá arriscar, buscar a minha felicidade e eu descobrir que não vou encontrar, que eu estava melhor aonde eu estava, sabe? O medo de errar, ele dá uma travada. Só que eu faço uma pergunta assim mentalmente pra mim quando eu tô com esse medo, se tudo der errado,
qual que é o pior que pode acontecer, né? Essa é uma pergunta, eu acho, meio básica, assim, mas se tudo der errado, o pior que pode acontecer é eu voltar para o lugar que eu tô hoje, é eu voltar a fazer a mesma coisa que eu faço hoje. Então, não é tão assustador, assim, pensar no pior cenário possível. Eu acho que quando eu penso na possibilidade de tentar e dar errado, ainda me dá mais força do que pensar em estar num lugar de insatisfação e não fazer nada para mudar. Porque aí tu entra naquele looping de acordar todos os dias desmotivado e cada dia mais desmotivado, pensar, bom, se eu tivesse começado 1 ano atrás, eu já estaria num lugar completamente diferente, mesmo que seja um lugar desconhecido, né? Então, acho que o medo de ficar naquele lugar era maior do que o medo de dar errado. E o medo, ele nos acompanha, né? Essa ilusão que eu acho que muitas vezes a gente tem de, não, eu vou esperar o momento certo, quando eu tiver certeza, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver... Não tem. Nunca. A gente nunca tem certeza, a gente nunca tem todo o dinheiro do mundo sobrando para poder fazer determinada coisa. Sempre vai ter uma desculpa de que ainda falta uma coisinha. E aí a gente não faz, então... Sabe aquela coisa de vai com medo mesmo, mas vai onde é que tá o coração batendo, assim, vai pelo aquele lugar. Teu instinto, né? Pelo que tá... Se der certo lá, meu Deus, valeu muito a pena. É meio que essa sensação, assim. Não, e foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Porque imagina, eu trabalho tanto no Canal Rural como nas revistas em evento. Eu faço a revista da Expo Direto e a revista da Festa Nacional da Música. Eu voltei da Expo Direto de 2020, trancou tudo. Eu digo assim, gente, eu trabalho com evento, o que eu vou fazer da minha vida agora? Só que eu estava no projeto do livro, que eu nunca tinha tempo para escrever meu livro. Eu digo assim, agora eu vou ficar parada? Não, eu não consigo ficar parada, né? Então vai ser agora que eu vou escrever. É isso. E eu fiquei esse 1 ano sem os meus eventos, claro, eu tinha condições de ficar esse 1 ano parada, né? E escrevendo, investindo nisso. Eu comecei com oficina, Sua Vida Darei um Livro, depois eu passei para o curso de romance e passou o ano e o livro E não era o momento perfeito. Claro que não, né? era um momento horrível. Na primeira semana, quando começou a fechar tudo, eu falei assim, gente, meus freelas todos vão acabar, meus freelas vão morrer de Covid agora, o que vai ser de mim, né? É verdade. E no fim foi o tempo. Tu encontrou a oportunidade no meio do desafio, é isso, né? Como a gente transforma o desafio Porque numa o tempo oportunidade. perfeito para eu parar e escrever meu livro não ia vir nunca, porque eu estava sempre fazendo uma coisa e outra, uma coisa e outra. Né? Não tem. Exatamente o que tu disse. A gente vai chamar um intervalo comercial agora. Não sai daí, o papo tá muito bom. Nossa, quanta coisa legal já rolou nesse primeiro bloco. Então não sai daí que a gente já volta. Te espero daqui a pouquinho. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta com Mulher de Fases. Hoje a gente está aqui com a Mariana Torman e com a Camila Rocha, falando sobre transformação, superação, mudança de padrões. Tá muito bacana esse bate-papo com as duas, espero que você esteja gostando. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre o medo e como ele paralisa os nossos movimentos em direção ao que a gente acredita, ao que a gente sonha, né, para a nossa vida. E a Camila estava nos contando que ela acabou escrevendo o livro exatamente no ano, né, em que tudo fechou e a gente ficou dentro desse universo pandêmico aí.
E no meio disso tudo nasceu, né, o teu projeto, né? Então eu acho que todos os desafios eles vêm com alguma oportunidade, né? Disfarçados de oportunidade muitas vezes, né? A gente tem que olhar para eles e acabar percebendo assim no momento certo e aproveitando isso a nosso favor. E durante o processo de construção do Fissurada, quando tu estava escrevendo, tu acabou te conectando muito, né, com esse universo da fissura, né, e te conectando com várias pessoas que têm a mesma condição. E tu acabou conhecendo a Smile Train, que é uma entidade que cuida e tem todo um trabalho super importante, né, a nível mundial, né, para as pessoas que têm fissura labial. E nesse processo, assim, o que tu foi te descobrindo, assim, dentro disso, dessas novas conexões que tu estava fazendo? Tu acabou mudando o teu jeito de entender a tua própria pessoa, conhecendo outras pessoas, conhecendo o trabalho da Smile, como é que foi isso? Bom, totalmente, né? Quando, em 2019, eu fiz o Instagram, o @fissuradapelavida, né? Para me aproximar desse público. Porque eu me lembro, quando a gente estava organizando os nossos projetos, né, Lola, que eu dizia assim, Lola, o teu livro todo mundo vai ler, porque fala sobre mãe, quem não é mãe, tem mãe, né? Quem é que vai ler meu livro sobre fissura? Eu não conheço nenhum fissurado. E ela, não, as coisas vão dar e tal. Eu digo, então eu vou criar esse Instagram para começar a falar sobre esse assunto, né? Eu coloquei na fotinho, não coloquei uma foto minha, coloquei numa carinha, quando eu olhei aquela imagem, eu digo, sou eu. Porque a carinha tem a cicatriz e tem os cílios compridos, que são minhas duas marcas registradas, né? A minha cicatriz e os meus cílios. Todo mundo sempre fala, que chama atenção, enfim. Eu digo assim, bom, então tá. Daí fiz o Instagram e comecei a postar coisas sobre fissura, comecei a pesquisar. Eu não tinha informação, né? Até porque a minha situação é muito diferente, né? Eu moro no sul do Brasil, eu tive uma condição financeira boa de fazer os tratamentos nas horas certas, com profissionais bons. E eu sei que essa não é a realidade do Brasil, né? Não faz muito tempo que o SUS se obriga a pagar o tratamento, enfim. Só que isso ainda não acontece em muitas partes do Brasil, longe das capitais, enfim. Uhum. Então, tendo contato com esse público, eu comecei a conhecer 1000 histórias, né? Comecei a conhecer muita gente, fazer essa troca. Comecei a conversar com mães que estavam esperando crianças que iam ter fissura, porque o que acontece? Quando eu nasci, há mais de 40 anos, a minha mãe não sabia nem se eu era menina. Tá? Uhum. Então, hoje em dia, não. Elas já conseguem, na segunda morfológica, ver se o neném vai ter fissura labiopalatina. Então, a nossa ideia não é que as mães fiquem desesperadas, não, é que elas busquem informação, conversem com pessoas que deu certo o tratamento. Tu vai se preparando, né, para aquele momento, né? Diferente de tu ser pego de surpresa, claro, né, e enfrentar uma situação nova. Quando tu tem isso, um diagnóstico antes, tu consegue se preparar para aquilo, consegue, né, começar a buscar ajuda, informação, tudo mais. E assim, o que eu aprendi, né? Eu aprendi que o trabalho da fono começa antes da criança nascer, eu não fazia ideia. A fono cuida também da nutrição do bebê, porque às vezes ele pode ter problema no mamar, né? Ele pode, se ele tem uma fissura de palato muito grande, tem risco, né, de ir leite para o pulmão, enfim, muitas coisas que eu não fazia ideia, porque eu nasci com o meu céu da boca íntegro, então eu não passei por isso, minha mãe não passou por isso, né? E daí quando eu estava Fissurada pela Vida, eu estava com uns 500 seguidores, era menos de 1000. Me convidaram para fazer parte do grupo Fissurados pela Vida, que era um grupo só de fissurados, para fazer uma campanha de conscientização. Nossa, eu achei aquilo o máximo, né? De repente, eu tinha 15 amigos fissurados do Brasil inteiro. A minha vida inteira eu não tive nenhum amigo fissurado. Não tinha nenhum na minha escola. Tinha uma menina que frequentava as festas que nós ia, né? Porque o lugar é bom, avisa lá. E a gente se olhava, mas a gente nunca conversou. Né? Porque a gente se reconhece, né? Eu sei quando uma pessoa tem um corte e quando ela tem fissura, porque é diferente, o nariz é diferente, enfim. Então, de repente, caiu no meu colo 15 amigos. A gente fez essa campanha, a campanha bombou no Brasil inteiro, bombou fora do Brasil, foi replicada no Paraguai, Uruguai, Venezuela, vários países da América Latina. E eis que um dia entra em contato comigo, o pessoal da Smile Train, na verdade entrou em contato com o nosso grupo, né? E começou a convidar para ser embaixadores da ONG. A Smile Train está em 90 países, né? Ela ajuda pessoas que não têm condições financeiras para fazer os seus tratamentos. E uma coisa que eu descobri no nosso grupo, que muito mais importante do que o tipo da fissura que a pessoa teve, né? Ela tem uma fissura bilateral de palato completo. Se ela fizer o tratamento na hora certa, nas datas certas, ela vai ter uma vida 100%, ela vai ter uma dicção perfeita, ela vai ter uma vida normal. Eu vejo no nosso grupo que tem muito mais... são muito mais prejudicados aqueles que não fizeram o tratamento na hora certa do que pela gravidade da fissura que nasceu. Então, tem pessoas lá no grupo que fizeram a primeira cirurgia com 5 anos, com 15 anos. Não, gente, tem que fazer até no máximo 2 anos. Então, eles estão prejudicados hoje. De repente tem outro exemplo lá de uma menina que fez 15 cirurgias, que também
e fala super bem por quê? Porque ela fez na hora certa, porque a equipe multidisciplinar, foi em fono. Então, isso tudo eu não fazia ideia. Eu tinha a minha história, que era uma história tipo de sucesso, né? Porque a minha fissura não era tão grave, porque eu tinha condições financeiras, mas essa não é a realidade das pessoas. E hoje eu vejo que um tratamento na hora certa é muito mais importante do que eu imaginava. Faz toda a diferença. Muda a vida de uma pessoa. E esse trabalho que a Smile Train faz em 90 países, que é lindo, né? De em lugares que as pessoas não têm acesso. A Smile Train está construindo agora. Deve ficar pronto no fim do ano que vem um hospital especializado em fissura no Ceará. Então, as pessoas lá que não têm condições, né, vão ter mais próximas, às vezes tem que ir para outro estado. Então, é um trabalho realmente muito lindo, que se não fosse fissurado pela vida, eu não teria ideia, né? Porque não é a minha realidade. Várias portas que vão se abrindo. Totalmente. E as coisas vão convergindo, né? É interessante essa questão de como a energia se movimenta na direção certa e as coisas vão acontendo naturalmente, caindo, assim, né? Aquela coisa da atração. E o teu propósito se manifestando através de algo que pareceu um mega desafio e estava ali escondido alguma grande missão para ti na vida, Totalmente. Tanto que quando eu estava escrevendo o livro, o meu livro tem mentoria da Letícia Verchovski, que é a escritora Letícia Verchovski, e eu faço, a minha personagem é gaúcha, ela fala tu. Ela dizia, ai Camila, eu tenho que escrever você, porque quando o teu livro for para o Brasil, eu dizia, Letícia, que meu livro é para o Brasil, tu tá doida, quem é que vai ler meu livro? Não, ela vai ser gaúcha, ela vai falar tu, ela vai falar bah, porque, né, é aquela coisa de projeto pessoal, assim. Então, o meu livro vai ser lançado em novembro e eu tô já em 16 estados brasileiros. Eu já vendi para Roraima, Pará, para Bahia, estados que eu não fui e Fissurada pela Vida já chegou. Em função dessa rede de apoio que se formou, dessas pessoas que conhecem a minha história, porque a minha ideia não é ser exemplo, eu não sou exemplo de nada. Essa é uma inspiração. Ó, dá para sonhar e dá para realizar se as coisas forem feitas na hora certa. E tá assim, ó, muito legal. Uma coisa que eu jamais imaginava. A Letícia falava, tem que pensar grande, né? tem que pensar grande. Coragem. E hoje eu pensei, meu Deus, tá sendo realmente muito lindo em função disso. Realizando até mais do que tu sonhou. Totalmente. A Lola sabe. Sim, nossa, a gente conversa muito, né, sobre. E é muito lindo. E eu acho muito legal quando tem um propósito, né, dentro do trabalho que tu tá fazendo, assim. E eu sempre falo isso, quem me conhece sabe que é uma coisa que eu falo muito, que as pessoas não vieram pro mundo a passeio. Eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que cada ser humano tem uma missão nessa vida, entendeu? Sim. Talvez a gente não descubra logo, talvez... Tem gente que nunca vai descobrir e, infelizmente, vai fazer a passagem sem ter se dado conta. Não se abriu para isso, né, de repente, né? Mas eu acho que todos nós, de alguma forma, a gente tem um propósito nessa vida. E quando a gente encontra e consegue canalizar ele para o lugar certo, é muito lindo, né? E parece que tudo vai convergindo, assim, na direção certa. E o teu trabalho também tem muito disso, né? Essa questão da inspiração, assim, né? Essas 2.000 mulheres que tu já atendeu e te conectou com elas e de alguma forma trouxe elas, né, para o seu lugar, né? Fez com que elas entendessem o seu papel ou o seu momento ou olhassem para si de uma forma diferente, isso faz todo sentido, né? E essa questão da autoconfiança, né? Como é que tu consegue, nos teus atendimentos, ir buscando trazer de volta essa autoconfiança que as mulheres, na grande maioria, quando chegam para ti, eu entendo que elas estão num momento de total desconexão consigo mesmas, né? Não entendendo muito bem para onde vão, ou daqui a pouco estão numa relação que não é tão legal e não conseguem mexer, ou num trabalho que não as realiza, ou precisam fazer várias mudanças, né? Às vezes até de se cuidar mesmo, né? E não conseguem se alimentar melhor, ou não conseguem parar de beber, por exemplo. Sei lá, né? N fatores, assim. Como é que tu busca isso de volta, assim, no teu trabalho? Eu acredito muito em olhar para 2 lugares. Então, nem só olhar só pro lado de dentro e nem só olhar pro lado de fora. Então, como assim? Se a gente fica só buscando dentro do nosso, eu falo muito do nosso subconsciente, né? Então, se a gente fica buscando só dentro do nosso subconsciente, momentos aonde tu se frustrou contigo mesma, que foram momentos onde fez tu perder a tua confiança, ou tu fez alguma coisa que tu se culpou, ou tu fez alguma coisa que tu se arrependeu, que são ali ressentimentos que tu guarda contigo mesmo, né? Pequenas manchinhas ali da tua autoimagem, da visão que tu tem de ti. Fazer só isso resolve uma parte. Porque
a nossa autoconfiança, né, já diz a palavra confiar em si mesma, vem de um lugar da gente validar quem a gente acredita que a gente é. Então, se eu acredito em determinadas coisas, se eu tenho determinados valores, mas eu não consigo fazer o esforço suficiente para ter a postura de acordo com isso, é claro que eu vou me sentir frustrada comigo ao longo do dia, eu vou pensar, putz, hoje eu, mais uma vez, tive uma série de atitudes que não condizem com quem eu acredito que eu sou, ou com os valores que eu tenho. E aí passa o outro dia e, mais uma vez, tu também não teve aquele impulso de agir de acordo com aquilo que tu acredita. Então, no final da semana, do mês, do ano, tu realmente acredita que tu não é boa o suficiente. Tu realmente acredita de que tu não merece ter o relacionamento saudável e recíproco, de que tu não merece ter o reconhecimento e o salário no teu trabalho, porque tu não está agindo de acordo com quem tu acredita ser. Então, às vezes, quando a gente olha, então, bom, eu tô nesse lugar aqui e eu quero chegar nesse lugar aqui, parece tão distante, a gente se desmotiva, assim, sabe? Porque como é que eu vou fazer essa trajetória de ir para um lugar onde eu não estou satisfeita no meu relacionamento, no meu trabalho, com a minha saúde? E aí, não tem como amanhã eu acordar e mudar tudo isso. Então, são pequenas coisas que a gente faz consistentemente que vão fazendo todos os dias eu confiar mais na minha palavra. Então, se eu acordo hoje e eu me propus a fazer um exercício físico, um exemplo bem bobo e básico, né? E eu penso, não, vou ficar dormindo mais meia horinha e não vou fazer o exercício físico. Eu já começo o dia pensando, bom, não consigo me comprometer nem com isso. E aí tu já começa o dia 100% frustrada contigo mesmo. E essa é a energia que tu vai pro trabalho, já sentindo que tu não é tão merecedora. E aí tu passa isso através da tua postura, tu passa isso através das tuas palavras. Então as pessoas te enxergam da mesma forma como tu se enxerga. Então, parte de um lugar de a gente dar um novo significado porque a gente passou, que é o teu caso, né? Então tu poderia pensar, bom, então a televisão não é um lugar pra mim, então eu vou me acomodar aqui nesse lugar. Não. Tu trabalhou isso dentro de ti de eu quero muito isso. E aí tu agiu, né? Tu foi lá mesmo com medo e fez. Então a confiança vem do lugar da gente validar aquilo que a gente acredita, porque de nada adianta eu ter os meus valores e os meus princípios e não conseguir estar presente o suficiente para agir de acordo com eles, né? Então a autoconfiança vem do lugar de eu confiar em mim mesma, na minha palavra e agir de acordo com ela, assim. Por mais desafiador que seja, né? É super difícil a gente sair do piloto automático, porque isso exige que a gente não esteja no automático. Porque a gente vem de um looping onde a gente está repetindo alguns padrões muito provavelmente a vida inteira. Então a gente tem que querer muito, ter um objetivo muito claro para conseguir todos os dias dar um mini passo e celebrar esses mini passos, né? Eu acredito muito nesse processo dentro para fora e daí quando tu faz, tu se sente melhor por dentro e tem mais vontade de fazer. É. Só que a gente tem que se movimentar mesmo, né? E Camila, quando, assim, nesse teu processo todo, tu foi construindo uma autoconfiança e tu foi cada vez mais se sentindo segura e hoje tu transmite essa segurança de ser uma mulher confiante e segura de si. Tu sempre foi assim? Tipo, né? Desde pequena tu foi assim, destemida? Claro que não. Eu digo assim, a criança, a minha mãe até fala às vezes, e ela fala até quando ela tá brava, ela diz, eu não sei como é que tu ficou assim, porque eu fui uma criança muito medrosa. Eu fui uma criança muito super protegida pelos meus pais, muito. Minha mãe tinha muito medo, né, tipo, que eu ia ser julgada, que eu ia sofrer, né. Então eu fui durante muito tempo, assim, o chaveirinho deles, eu estava sempre com eles, né, para cima e para baixo. Por um lado, foi uma coisa ótima, porque os meus pais sempre trabalharam eles trabalhavam em clube de serviço, então eles faziam muitas campanhas, né, de arrecadação, faziam visitas em orfanato, faziam visitas em asilo, e eu estava lá colada com eles. E isso para mim foi muito bom, porque assim, eu consegui ver desde muito pequena que eu era privilegiada, que ter uma casa, que ir para o colégio de carro, que estudar em colégio bom, que ter pai e mãe, sabe? Era uma grande coisa. Eu aprendi com isso, de ver essas realidades, a dar valor para as coisas e ver, nem todo mundo tem, né? Então isso
foi me dando uma visão de mundo. Acho que também em função disso eu virei jornalista, né? De ver que o mundo era muito ruim e eu queria deixar esse lugar um pouco melhor. Então isso foi me dando, né, mais confiança, enfim, sabendo que eu estava num lugar especial e que eu tinha que aproveitar isso, né? E não me acomodar, eu não preciso. Não, olha só, eu já ganhei tanto, eu tenho também que fazer a minha parte, né? Daí na adolescência eu me aproximei de amigas um pouco mais velhas, eu acho que tu conhece elas. Acho que conheço, Né? Então, isso foi muito bom para mim, porque assim, eu com 14 anos, eu andava com gurias de 17, 18, que já dirigiam, né? E eu convivendo com elas, incomodando a minha mãe para deixar eu ir, né? Enfim, então assim, eu acabei me desafiando, né? Tipo assim, de andar de ônibus, né? Era muito engraçado, assim, eu com 14 anos ia pra praia, minha mãe dava dinheiro, né, Deus o livre, se acontece alguma coisa, pega um táxi. Então, eu era uma criança no mercado, então eu comprava, assim, danoninhos, sucrilhos, chocolate, sabe? Sim. Porque, assim, eu levava muito mais do que pro rancho, porque, Deus o livre, se acontecer alguma coisa, tu liga, tu volta, né? E na época era orelhão, né, Lula? Não é que nem hoje, celular, o teu pai bota um localizador no teu celular, não, era outra época, Era né? outra época. Década de 90, então era outro mundo. Então, isso foi me dando, mas eu vejo, assim, que realmente o que mudou pra mim foi a questão do jornalismo. Porque eu achava que eu era uma pessoa tímida. Eu não era. Eu achava que eu era porque eu estava dentro desse casulo ali da mãe, né? Então, assim, se eu fosse uma pessoa tímida, eu ia odiar o jornalismo e ia fugir. Na verdade, quando eu tinha que atacar uma pessoa na rua para fazer uma enquete, vem cá, senhora, a senhora gostaria de botar uma sinaleira aqui nessa esquina? Se eu fosse tímida, ia ser um pesadelo. Não, eu adorava atacar as pessoas da esquina, eu não era tímida. Então, o jornalismo me colocou no meu lugar. Eu amava isso. Eu comecei no Jornal NH, eu fazia polícia, e geral, eu fazia polícia na quarta e na sexta da noite até a meia-noite. Então, assim, às 11 da noite, o pessoal começava a beber nos botecos, começava a se matar, e eu ia lá para Santo Afonso, para Roselândia. Minha mãe, vocês imaginam minha mãe, ela ficava acordada me esperando, com o olho arregalado assim, ó. Como é que foi hoje, minha filha? Claro, às vezes eu chegava assim, ai, mãe, viu meu primeiro morto, chorava. Claro que não era tudo flores, entendeu? Mas eu digo, ai, o que que eu... Ai, pois é, um motoqueiro, não sei o que. Ai, hoje teve um deslizamento com criança. Claro que é difícil ser jornalista, mas estar naquele lugar me deu uma força gigante. E eu vi que aquele lugar já era meu. Eu já era aquela pessoa, né? Embora tudo fizesse eu pensar, ou melhor, as outras pessoas pensarem que não era, o jornalismo foi a minha virada. Realmente ali eu vi, não. É para mim, eu estou no lugar certo e eu tenho essa segurança sim, essa força está comigo e vamos lá, vamos ajudar os outros, vamos lá. Que lindo. Bem lindo. E quando a gente fala, Mari, da lei da atração, né? Que a gente consegue cocriar uma realidade, né? E atrair o que a gente deseja e tal. Como é que é isso, assim, na prática? Tu disse que Eis a parte Eis a parte interessante. Deixei para o final, talvez a gente faça um programa só sobre isso. É verdade. Inteiro, falando sobre isso. Vou anotar. Tem pauta para fazer. Porque é uma questão bastante interessante, assim, pensar nisso dessa forma, né? E parece uma coisa simplista até, se tu vai analisar friamente. Ah, não, tá, só um pouquinho. Tudo que eu pensar eu atraio pra mim, tá? Então amanhã eu quero ter R$1 milhão na porta da minha casa. Conta, tipo, sabe? Também quero. Bom, a gente parte do pressuposto, então, que física quântica explica, tá? Que a gente tá vibrando e que a gente tá emanando uma frequência, que as nossas células estão vibrando o tempo todo. E a gente não tá vibrando aquilo que a gente está conscientemente pensando. A gente está vibrando aquilo que a gente está inconscientemente pensando. Porque o nosso consciente, ele é mais ou menos 10% da gente. O nosso inconsciente é mais ou menos 90%. Meu Deus. Então, vou dar um exemplo bem bobo, vai fazer sentido, tá? Então, se eu tenho, sei lá, uma compulsão alimentar, o meu consciente pensa, preciso comer chocolate. Só que até o meu consciente pensar, preciso comer chocolate, o meu inconsciente pensou, meu Deus, eu recebi um e-mail do meu chefe, eu tô estressada, não tá funcionando esse trabalho pra mim, e se eu não for, eu vou perder o dinheiro, eu vou perder o trabalho, meu Deus, preciso comer um chocolate pra acalmar todos esses pensamentos. Mas o meu consciente só pensa, chocolate. Então, tudo na vida funciona dessa forma. Então, se eu tô ali emanando um monte de pensamento de que eu preciso trabalhar muito para fazer dinheiro, ou a vida é muito difícil, ou eu preciso sofrer para conquistar as coisas, eu acabo me conectando com situações que fazem sentido para esse meu pensamento inconsciente, como se fosse um imã mesmo, porque quando chega uma situação muito fácil,
se tu tem essa crença de que tem que ser difícil, talvez tu nem enxergue, passa batido por ti. Ou então tu cria um problema no meio do caminho pra então fazer sentido pro teu inconsciente de que é difícil. Tá, então a gente tem esse lugar. E aí, quando a gente pensa em manifestação, é muito comum que quando a gente vai manifestar, por exemplo, dinheiro, que tem dentro do Theta Healing sessão específica para manifestar coisas, né? Então a gente acessa as ondas de Theta e faz essa manifestação num lugar mais puro, digamos assim. Então, quando a gente vai manifestar dinheiro, a gente parte do pressuposto de que dinheiro é um veículo pra gente realizar aquilo que a gente sonha em realizar, né? Ele é um veículo no nosso plano. E aí eu te pergunto, o que tu quer de verdade fazer com dinheiro? Pra que tu quer mais dinheiro? A maioria das pessoas não sabe exatamente pra que quer mais dinheiro. Né? Eu quero dinheiro pra ter estabilidade. Tá, e tu vai continuar na mesma vida que tu tem se tu tiver estabilidade. Ah, não. E aí tu começa a pensar, não, então se eu tivesse dinheiro, talvez eu ia querer, sei lá, me mudar de país. E aí, quando a gente começa a pensar nos mas, é porque inconscientemente tem coisas bloqueando, porque tu tem ganhos em não atrair aquilo. Não, mas se eu me mudar de país, eu vou ficar longe da minha mãe. Então, eu não quero ficar longe da minha mãe. Então, é melhor eu bloquear essa energia. Não, então, se eu, sei lá, crescer muito no meu trabalho, eu vou ter muita responsabilidade. Mas eu não confio tanto assim em mim. Então, é melhor eu não atrair toda essa responsabilidade pra mim. Então, eu bloqueio. Então, a lei da atração funciona justamente pro nosso inconsciente. Então, como é que eu mudo isso? Primeiro, eu preciso ter clareza, entra a questão da clareza, de o que eu quero cocriar, né? Se eu te falar, então amanhã tu acorda e tu visualiza 5 coisas que tu quer que aconteçam no teu dia. Tu sabe 5 coisas, manifestações pequenas que tu quer que aconteçam no teu dia? Porque como tu quer cocriar coisas se tu nem sabe o que tu quer cocriar? Parte desse lugar de tu ter que saber o que tu quer criar. Porque se eu te disser agora, tu pode ter tudo, tu sabe qual é o tudo que tu quer? Exatamente o que tu quer? E é um lugar muito desafiador. Por isso que vem do lugar do autoconhecimento de entender o que eu quero cocriar pra mim. Quais seriam as melhores coisas se tu chegasse no final desse ano e falasse, bom, eu construí tudo o que eu queria. Sabe qual é esse lugar que tu estaria no final do ano? É uma pergunta super desafiadora. E a lei da atração parte desse lugar. Então, quando eu decido que eu quero cocriar essa determinada coisa, seja uma conquista no meu lado profissional, seja uma mudança de região, qualquer coisa, o primeiro mindset é agir como se já fosse real. Então, eu quero mais, sei lá, reconhecimento no meu trabalho. Como é que, se hoje tu tivesse todo o reconhecimento que tu sonha, então tu tivesse best-seller do teu livro, né? Mudaria de alguma forma a tua postura? Mudaria de alguma forma o teu jeito de viver o teu dia a dia, a tua forma de se comunicar com as pessoas, a tua forma de falar sobre o teu trabalho? Talvez mudaria isso, isso, isso. Então não espera ser best-seller para mudar isso, isso, isso. Muda isso, isso, isso para acontecer. Então acho que o mindset da manifestação é, óbvio, fazer esse olhar interno de entender quais são os teus mas mudar a postura para agir como se já fosse real. Só que para isso tu precisa entender o que tu quer que se torne real. Porque aí tu dá o passo e o universo coloca o chão, igual eu tava falando para vocês antes. Eu pensei em algo que eu queria que acontecesse e surgiu o convite em questão de horas. Porque eu deixei muito claro o que eu queria que acontecesse. E aí, magneticamente, a coisa se conecta comigo. Eu abri a portinha. E aí alguém entra e se conecta com essa energia. Bem interessante. Tema de casa. Tema de casa. Deixa eu escrever 5 coisinhas que eu quero manifestar na minha vida. Camila, pensando no teu livro, ele já está chegando, né, em vários lugares, em várias pessoas, ele já está se conectando com um monte de gente, né, que vai conhecer a história da Carol, né, e vai se conectar com toda a trajetória dela, enfim. O que tu espera, assim, que o livro mexa nas pessoas, assim? O que tu espera que os teus leitores te tragam, assim, depois que eles lerem o Fissurado, assim? O que tu mais gostaria de ouvir deles, assim? Ai, Maria,
sabe que já está acontecendo, né? Algumas pessoas estão lendo, algumas pessoas já terminaram de ler. Então, assim, o que eu quero para as pessoas fissuradas, né? Essa representatividade, né? Que nem tem uma menina lá de Goiás, a Lana, até salvei o vídeo que ela fez no story, assim, que eu me emocionei, que ela disse, olha só, o livro Fissurada pela Vida, tem um protagonista fissurado, olha que incrível. Porque, assim, eu leio a vida inteira, eu olho o filme a vida inteira e eu nunca vi um personagem fissurado, muito menos um protagonista. Né? Que nem, claro, o Joaquin Phoenix é fissurado, né? Mas tipo, ele fez o papel do Coringa, fez outros filmes, não se toca nesse tema. Né? E nunca ninguém fala sobre isso. Então, Ele assim, também não fala muito sobre isso. ele é bem estranho. Ele não toca fala no assunto, ele não é muito bem resolvido. Enfim, então, mas assim, nunca, né? Dizem que no livro O Caçador de Pipas tem um fissurado, eu vi só o filme, no filme tiraram o tal do personagem fissurado, que o livro ainda não li, enfim. Então, assim, bom, estamos nesse lugar. Então, para os fissurados, eu queria isso, assim, representatividade. Nós existimos, né? Então, a gente pode ter uma carreira, né? Que nem assim, ó, a Carol, ela é uma pessoa normal, ela tem dias ótimos, dias ruins, ela sofre, ela fica em dúvida, ela tem como qualquer pessoa. E essa também é a mensagem para os fissurados. Tipo assim, ó, não é tu é infeliz porque tu tem a fissura. Todo mundo em algum momento é infeliz. Tu não tem a fissura, mas tu tem o teu peso, tu tem a questão do teu cabelo, a questão dos teus pais, a tua mãe, a tua história, tu é órfão, tu não é, tu tem dinheiro, tu não tem. Todo mundo, como diz a filósofa Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, entendeu? Então, assim, e é verdade. Eu não quero professorar desse lugar assim, não, porque eu sou fissurado, eu nasci diferente, minha vida vai ser sempre horrível. Não, não vai. Vai ser uma vida normal. Em alguns momentos ela vai ser horrível? Vai. Por quê? Porque a vida de todo mundo é horrível em algum momento. Todo mundo vai perder gente, todo mundo vai adoecer, todo mundo. Eu até brinco, às vezes, quando me perguntam muito da adolescência, né? Eu digo assim, gente, eu até acho que a minha adolescência foi um pouco mais fácil. Porque todo adolescente é infeliz. Eu tinha um motivo para ser infeliz. Eu sou fissurada e ninguém vai me querer. Pronto. Eu não precisava ficar buscando, é porque eu sou gorda, é porque... Não. Adorei. Sabe? Será que é porque eu não tenho amigos? Não, eu já sou fissurada, eu já tenho meu motivo. Obrigada, estou aqui infeliz na minha adolescência. Então, assim, de repente até foi mais fácil. É porque eu já tinha, não precisava ficar procurando. Porque o adolescente vai ser infeliz, ele vai procurar, né? Então, eu não precisava procurar. Eu já tinha meu motivo, ótimo, adolescência, já estava lá infeliz como todo mundo. Então, eu acho que essa é a jogada. E principalmente isso, né? Para quem não é fissurado, até uma ex-colega minha do Sinodal, lá de São Paulo, leu o livro, fez um post lindo. Ela disse assim, o livro é para fissurados e não fissurados. Que ela até botou estatística, porque as pessoas realmente não sabem que a gente existe. Um a cada 650 nascidos no Brasil. Né? E no mundo é 540 por dia. A gente tem um hashtag 540 hoje. Então, assim, é muita gente. Como é que a literatura e o cinema não nos enxergou? Então, eu fico pensando assim, ó, se não sou eu que vou falar sobre isso, quem? E se eu não vou falar agora, eu vou falar quando? Então, eu tenho essa obrigação, eu acho, né? Como escritora e como jornalista, de mostrar essa história para o mundo. E ela tá aí, tá indo. Muito legal. E Mari, tu, assim, com relação ao trabalho que tu faz, assim, a gente já tá na fase final do nosso programa, tava muito legal e tudo, assim, Se tivesse plateia, ia ter aquele... tá aí uma ideia, hein? Ter plateia, adorei. Plateia pra fazer eu quero vir de novo daí pra ver o... Por favor. O que tu quer dizer para quem está nos assistindo e que tá nesse momento, assim, de tentar se encontrar e sair da rodinha do hamster? Um termo da moda agora é a síndrome da impostora, né? A síndrome da impostora. Como romper com a síndrome da impostora? Eu acho que é parar de ficar nesse lugar de estar esperando ter a resposta, de esperar tu ter certeza de qual é o próximo passo. Sabe, dá o próximo passo, que ali no próximo passo tu vai ter uma ideia de qual outro passinho tu dá agora. Não precisa fazer igual eu fiz, de chegar, se demitir, sair louca, mudar de país e mudar de profissão. Não a não ser que tu em casa, não a não ser que tu queira, mas assim... sair desse lugar de deixar para amanhã, sabe? A vida é assim. Hoje mesmo eu pensei, já estamos em setembro. Parecia que ontem eu estava grávida e o meu nenê já tem 4 meses. Então, ainda tem muito tempo até o final do ano, por exemplo. Dá para fazer muita coisa até dia 31 de dezembro. Então,
Faz hoje alguma pequena coisa que tu vai se orgulhar amanhã. E amanhã faz uma pequena coisa que tu vai se orgulhar depois de amanhã. Uma pequena coisa, sabe? Às vezes tu vai dar um mini passo de fazer um exercício físico e nesse exercício físico tu vai te sentir tão bem que tu vai ter coragem de dar um outro mini passo e tu vai se agradecer de ter começado, né? A gente fica esperando tá tudo muito certo para começar e às vezes só tem que tá tudo muito errado para tu sair desse lugar melhor do que tu entrou, né? Então acho que assim, resumindo, é começar e olhar numa direção, ter um mini objetivo, uma meta. Se tu não sabe tudo que tu quer atingir, que tu saiba uma pequena coisa, que seja ser mais saudável, sabe? Assim, acho que isso resume a síndrome da impostora, as crises existenciais. Exatamente. Então tá, então a gente vai terminando, né, o nosso programa de hoje. Eu amei, espero que vocês também tenham gostado. E eu vou deixar vocês com esse tema de casa. Pensem aí no que vocês querem manifestar para a vida de vocês e comecem a fazer isso a partir de agora. Eu espero todo mundo no próximo Mulher de Fases. Beijão, até mais!